Eu quero falar sobre algo hoje que é básico. Quando eu falei com a Kezinha, eu falei, amor, eu quero falar sobre coragem. A Kezinha falou, amor, você já falou sobre coragem? Eu falei, eu sei. Mas se todo mundo já tivesse a plena revelação e convicção do quão poderosa a coragem é, nem todo mundo teria pensado em algum momento em parar no meio do caminho. O fato de sabermos algumas coisas não significa que a gente já está experimentando elas. Você está comigo? Diga amém. Eu falei sobre isso semana passada. O que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que a gente conhece, mas a quantidade de versículos que a gente vive. É isso que muda a história. Não é um conhecimento logos. Não é um conhecimento que a gente tem a respeito daquilo que pode acontecer. É um conhecimento que a gente tem prático a respeito daquilo que a gente já viu Deus fazer. Você está comigo? Então eu quero falar de coragem, porque você vai lembrar de algum momento na tua história em que Deus te encheu de ousadia e de coragem para romper. E eu quero trazer à tua memória que o Deus que fez no passado continua fazendo hoje. A mesma coragem que você teve para romper no passado, eu creio em nome de Jesus que você continua experimentando a partir de hoje. 2019 foi um ano incrível, foi demais, mas foi um ano desafiador também. Mais alguém ou só eu? Eu recebi esse dia no WhatsApp uma foto do Rock Balboa. Alguém já viu esse gif, esse meme? Uma foto do Rock Balboa no final daquela luta lá contra o cara lá, aquele russo grandão lá. E aí ele tá todo destruído, ele botou assim, 2020 pode vir que eu tô pronto. Tem gente que terminou 2019 exatamente assim. Tem pessoas que estão aqui, você está rindo, mas só você sabe o que você enfrentou para estar de pé. Só você sabe como algumas áreas da tua vida foram abaladas, confrontadas. Talvez alguém aqui no nosso meio pode estar com o coração em pedaços. Você pode estar cansado, mas eu vim aqui para te lembrar de uma coisa, presta atenção nisso. Deus não rejeita aqueles que estão à beira do caminho, muito pelo contrário. Se existe cansaço, Ele vai te dar renovo. Se existe doença, existe poder em Jesus para você receber a cura. Se existe em você a vontade de desistir, existe poder no nome de Jesus hoje para te dar esperança, a esperança que move uma geração. Tem alguém que está comigo? Porque Jesus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Isso não é triunfalismo. Isso é o caráter de Deus. O caráter de Deus carrega a resposta para toda inquietação e todo problema da criação. Porque só quem nos fez por completo consegue olhar para o nosso interior e perceber o que está faltando. É por isso que o Evangelho é a única resposta para uma geração, é a única palavra e verdade capaz de mudar a história de toda uma cidade. E eu quero falar sobre coragem. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é coragem para se mover. Você pode repetir isso comigo? Diga coragem para se mover. Sabe, tem uma passagem, eu vou pregar um pouco rapidinho para a gente não se alongar, mas eu tenho muitas coisas para compartilhar que eu tenho certeza que vão gerar vida em você. Existe uma passagem muito conhecida, a gente já leu, ouviu, pregou sobre milhares de vezes, que fala sobre Jesus andando nas águas, Pedro andando sobre as águas na direção de Jesus. Mas tem algo que me chama a atenção, presta atenção nisso. Quando a gente vai ler essa passagem, a gente percebe que algo deixa Jesus irritado. Algo deixa Jesus incomodado. E é interessante porque primeiro a Bíblia diz que imediatamente Jesus estende as mãos a Pedro. Presta atenção nisso. O porquê da religião muitas vezes afastar pessoas ao invés de aproximá-la. Porque ao invés da gente imediatamente dar a mão para quem precisa e depois apontar o caminho, a gente já quer exortar antes de abraçar. Então tem pessoas que vêm para a igreja esperando receber conforto e recebem só palavras duras. Entenda isso. Verdade sem graça mata pessoas. Verdade, se não for revestida de graça, se torna legalismo. Agora entenda isso, da mesma forma, a graça precisa ser revestida de verdade, senão se torna liberalismo. A gente pode o que quiser, a gente faz o que quiser. Agora, quando a graça e a verdade caminham juntas, eu entendo que eu não merecia, mas Deus desejou fazer, mas eu entendo que o mesmo Jesus que diz, eu não te condeno, também diz, agora vai, não peques mais. Então a gente precisa entender que existem momentos em que Jesus, Ele fala algumas coisas, Ele libera algumas chaves que a gente não percebe, mas elas dão uma direção clara a respeito do que Ele espera de nós. Você está comigo? Então nessa passagem, lá em Mateus 14, 24, olha o que diz a Bíblia. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro, me manda ir até onde você está sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco,
andou sobre a água na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento forte, ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, sabe o que eu acho interessante? O mesmo Jesus que imediatamente fala: coragem, não tenha medo, é o mesmo Jesus que em seguida imediatamente estende as mãos. Presta atenção nisso. Jesus está deixando claro que Ele está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que a gente está enfrentando. O problema é que a religião ensina para a gente que a gente tem que se lavar para estar na presença de Deus, quando Jesus ensina para a gente completamente o contrário. Você não teria como se lavar daquilo que te sujou. Então a religião diz: ei, se limpa e depois vem ao meu encontro. Jesus diz: ei, vem do jeito que você está e deixa que eu limpo você. Imediatamente Jesus estende as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé. E aqui que eu quero que você preste atenção: homem de pequena fé, por que você duvidou? Entenda isso, por favor. O Evangelho não se resume às experiências que nós temos. É por isso que muita gente para no meio do caminho. O Evangelho não tem a ver apenas com as experiências que a gente tem, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Jesus, ele não está tão feliz com a experiência que Pedro teve, quanto ele fica frustrado com a falta de coragem que Pedro teve. Presta atenção nisso. O que alegraria o coração de Jesus não era apenas a experiência que Pedro teve, mas é o entendimento que Pedro teria a partir dali, que em Cristo ele tem autoridade para governar tempestades. Quando Pedro afunda e Jesus diz: homem de pequena fé, é como se ele dissesse: ei Pedro, você não está entendendo, eu não te convidei para andar sobre as águas para gerar um entretenimento gospel, eu te convidei para andar sobre as águas para você lembrar de qual é a tua gênese. Pedro, eu te lembrei de algo que desde o princípio Deus estipulou sobre a criação: governo sobre toda a tempestade, governo sobre toda a criação, governo sobre toda a circunstância, governo sobre todo o medo. Quando Pedro afunda, o que acontece basicamente é que Pedro tira Jesus do lugar de governo da história dele e coloca o medo nesse lugar. A gente percebe lá no início que a Bíblia diz que Jesus fala para ele: ei, coragem. Agora logo depois a Bíblia diz que, olhando para as altas ondas, Pedro teve medo. Irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é muito simples: ou a gente vive a nossa fé, ou a gente vive os nossos medos. Tem momentos que o medo vai falar para você: não dá mais. Tem momentos que o medo vai falar para você: você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo, a tua vinda para cá não vai ser do jeito que você imaginou, essa questão imigratória não vai acontecer, esse casamento não vai ser restaurado, os seus filhos não vão ter uma experiência com Deus. Entenda isso: toda palavra que vem sobre nós e gera em nós abatimento sempre vai ser uma palavra do inferno. Agora, toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção, esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. Você quer discernir que tipo de voz você tem ouvido? É só você perceber para onde ela aponta. Toda palavra de Deus vai te falar a respeito do caminho, vai te falar a respeito de não parar, de prosseguir, de não desistir. Mas toda palavra do inferno vai falar a respeito de andar para trás, voltar para onde você estava. Você lembra de Pedro depois que nega Jesus? Ele vai fazer o que sempre fez. Pedro está envergonhado pelo que fez e volta a pescar. Entenda isso: o pecado, se não for o nosso passado, se a gente mantiver pontes com o nosso passado, a gente sempre vai considerar uma opção viável voltar para um lugar onde a gente nunca mais desejava estar. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Então o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é coragem para se mover. Tem momentos que tudo ao teu redor vai dizer que não dá, mas a gente precisa crer. Eu não estou andando sobre as águas, eu estou andando sobre a palavra. Irmão, Pedro não andou sobre as águas, porque antes das águas existia uma palavra de Jesus. É como se a palavra de Jesus, é metaforicamente o que eu estou falando, ok? É como se a palavra de Jesus construísse um caminho para Pedro. Então Pedro diz, é como se ele dissesse: Senhor, se você liberar essa palavra, eu vou ao teu encontro. Ou seja, se você liberar uma palavra que constrói um caminho até onde você está, eu vou ao teu encontro. Então Jesus diz: então vem, Pedro. E a partir da palavra de Jesus, Pedro anda sobre as águas. Pastor, o que você quer dizer? O que eu quero te dizer é que tem lugares que você ainda não acessou, por conta de palavras que você ainda não escutou Jesus liberando para você. Palavras que Deus libera a nosso respeito, constrói um caminho que nos leva ao sobrenatural. Não era possível para mim me tornar pastor,
mas quando Deus liberou uma palavra, isso se tornou natural. Não era possível para mim imaginar tendo a família que eu tenho, mas quando Deus liberou uma palavra sobre mim, isso se tornou o meu novo natural. Não era possível para alguém que nem inglês fala ser enviado para fazer parte do maior avivamento que a Flórida e a América já experimentou, mas quando Deus liberou essa palavra, isso se torna natural. Irmão, não era possível para você estar onde você está, mas em algum momento Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração. Isso construiu um caminho para te trazer onde você está. Você está comigo? Diga amém. Palavras têm poder para liberar destinos. Palavras têm poder para quebrar cadeias. Palavras têm poder para mudar histórias. Palavras têm poder para gerar milagres. Palavras não são só palavras. Eu lembro que o pastor André ministrou isso alguns meses atrás e essa mensagem mexeu muito comigo. Palavras não são só palavras. Você pode declarar isso comigo? Diga: palavras não são só palavras. Tem filhos enfrentando problemas de identidade por conta de palavras que ouviram durante toda a sua infância. Esse menino não vale nada. Alguém já ouviu ou conhece alguém que trata assim? Esse menino é uma peste. Esse menino é complicado demais, eu não sei o que vai ser dele não. E a gente vai liberando palavras e sem perceber a gente vai criando realidades. E a gente se assusta quando essas realidades tomam forma e batem na nossa porta. Ei, comece a liberar palavras em direção ao seu destino. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Existe sobre nós um encargo profético para declarar o que vai acontecer. O problema é que quando a gente não lembra disso, a gente passa a viver no automático e a gente só percebe o que já está acontecendo. Deixa eu compartilhar uma chave poderosa com você, meu irmão. Quem se antecipa, governa. Não espera chegar 2020 para ver o que 2020 trouxe para você. Começa a declarar o que 2020 vai ser para você e para a tua casa. É por isso que no início do culto, quando a gente fala: ei, tem alguém que está feliz? Vamos gerar junto a melhor semana da nossa vida. A gente está dizendo exatamente isso. Ei, começa a declarar a melhor semana da sua vida. Pastor, mas toda semana você fala isso? É porque toda semana que ainda não começou, existe em mim a autoridade para declarar o que ela vai se tornar. Então a gente começa a declarar: esse já é o melhor ano da nossa vida. 2019 foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. 2020 vai ser um ano de milagres, de curas, de mover sobrenatural, um ano de expansão, um ano de que pessoas serão tocadas como nunca antes, um ano em que Deus vai renovar o fogo sobre o altar, daqueles que queimavam e não queimam mais, daqueles que sonhavam e não sonham mais. Então, quando eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, os meus olhos podem ver, porque eu disse sem ver, os meus olhos verão. Porque eu declaro sem ver, os meus olhos verão. A dinâmica é diferente, irmão, no reino de Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, eu quero, em nome de Jesus, trazer para você esse entendimento e coragem para se mover. Se você não conseguir voar, corra, irmão. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se mova, mas não permaneça no lugar onde você está. Aquilo que tem tentado paralisar você, entenda, não é algo que vem para cooperar na construção do teu destino. Você é o único responsável por receber aquilo que Deus te deu como herança e começar a construir uma história. A culpa não é do governo, a culpa não é do business, a culpa não é da América, a culpa não é do Trump, a culpa não é da imigração, a culpa não é do ICE, a culpa é de nós não acessarmos aquilo que Deus já liberou sobre nós. Ei, nós cremos que em Deus, tudo aquilo que a gente precisa já foi suprido, em Deus existe cura para os enfermos, em Deus existe liberdade aos cativos. Então Jesus está falando para a gente, como ele disse para Pedro: ei, homem de pequena fé, porque vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, eu já preparei o caminho, eu já construí um destino para você, apenas caminhe na direção que eu te chamei para caminhar. Você está comigo? Diga amém. Let's move. Move. Essa palavra tem vindo no meu espírito, move, é tempo de se mover. Durante muito tempo a gente se entreteu com movimento, entenda isso, movimento sem destino é entretenimento, irmão, não tem a ver com barulho, não tem a ver com a gente ter uma convicção positiva a respeito do que Deus pode fazer. Ah, eu creio que vai ser bom, por quê? Ah, porque eu acho que vai ser bom. Não, eu creio que vai ser o melhor ano da minha vida, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. A gente tem bases para crer, a gente tem bases para entender o porquê que a gente coloca a nossa convicção nisso. Pastor, por que Jesus é a sua esperança? Porque quando eu não tinha mais esperança, Ele continuou lá.
Quando tudo aquilo que para mim era uma zona de conforto foi embora, Ele continuou lá. É como aquela história da Pegadas na Areia. Eu sou apaixonado por essa história. Você já deve ter lido em algum lugar, você já deve ter recebido através de algum e-mail de PowerPoint há 10 anos atrás. Mas essa história é incrível, irmão. Um homem caminhando, ele começa a questionar a Deus e falar: ei, onde é que você estava quando eu mais precisei? Nos momentos bons eu via sua pegada ao lado da minha. Nos momentos de felicidade eu via suas pegadas ao lado da minha. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. E aí Deus vira para ele e fala: não, filho, as pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou carregando você no colo. É esse evangelho que a gente está pregando aqui. Um Deus que chegou ao ponto de se doar para que a gente não experimentasse mais a dor da orfandade. Um Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você. É desse evangelho que a gente está falando. E é por isso que eu vim aqui te lembrar: ei, é tempo de se mover, move. Sai do lugar onde você está, da zona de conforto que te impossibilita, das crenças limitantes que dizem o que você não pode, aonde você não vai, o que você não vai viver. Eu vim aqui para declarar isso sobre você. Se você crê nisso, levante suas mãos e receba isso em nome de Jesus. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque existe um Deus que nos guarda, existe um Deus que nos esconde, existe um Deus que nos protege, existe um Deus que luta por nós. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. Aquilo que eu não consigo, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer. Mais do que eu peço, mais do que eu sonho. Pai, nós descansamos no Senhor. E nós declaramos: é tempo de nos movermos em nome de Jesus. Move. A segunda chave que eu quero compartilhar com você é que você quer viver algo novo? Você quer experimentar milagres? Você quer viver uma vida leve, irmão? Então você vai precisar de coragem para se expor. Você pode repetir isso comigo? Diga: coragem para me expor. Eu recebi um testemunho esses dias que, uau, valeu minha semana. Alguém que saiu do culto e pediu perdão a uma pessoa que há anos não conseguia perdoar. Irmão, qual o sentido de queremos ter unidade como igreja se a gente não fala com pessoas da nossa família? Pastor, mas ele errou comigo. Ok, mas a gente não errou com Deus. E ainda assim Deus não continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Favor imerecido. Cara, pelo amor de Deus, olha para mim. Existem pessoas que, se você já participou de um momento triste como um velório, ou se você já foi socorrer alguém que está no hospital, eu sei porque eu já fui e já estive nessa posição também. Quando alguém morre, você sabe quem da família tinha uma relação saudável e quem não. Você vê pelo choro de remorso a diferença da dor do remorso e a dor da perda. 10 anos ele estava lá, pastor. Eu nunca tive coragem de pedir perdão para ele. Agora eu quero dizer que eu amo, eu não consigo mais. Irmão, não espere perder algo que é valioso para dar valor. Coragem para se expor. Esse ano está começando, eu não estou falando de um novo calendário apenas, entenda isso, mas a nossa mente, ela é programada para isso. A gente fica mais nostálgico. Chega o período agora do Thanksgiving, do Natal, do final do ano, a gente começa a perceber e a gente está mais sensível para entender que um novo ciclo começa, new season. E a gente precisa entender que nessa nova estação, nessa nova temporada, se eu não permitir que Deus mude algumas coisas em mim, nada vai mudar ao meu redor também. A gente precisa de coragem para se expor. Eu li uma frase do Nelson Mandela que eu achei incrível. Ele ficou 27 anos na prisão. Um dos grandes nomes na batalha entre a crise racial na África do Sul. Você já sabe disso, você já ouviu falar inúmeras vezes dele. E aí quando ele sai da prisão, 27 anos preso, longe da família, dos filhos, sem liberdade. Quando ele sai de lá, os repórteres vão perguntar para ele como é que está o coração dele, se ele vai tentar se vingar de quem fez isso com ele. Olha o que ele diz: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Uau! Uau! Quando eu li isso, eu falei: isso é evangelho, irmão. Se eu entrar numa nova estação, sem me libertar daquilo que um dia me aprisionou, eu continuo preso dentro de mim. Tem um livro, não sei se é do pastor Fábio, do padre Fábio de Mello, eu não lembro de quem é, eu acho que é O Impostor que Vive em Mim. Do Brennan Manning, é do Brennan Manning, mas ele tem um que é bem parecido, mano.
whatever, ok. Mas tem um do Brennan Manning que é maravilhoso também, que tem um anseio furioso de Deus. São 3 livros do Brennan Manning que vale muito a pena você ler, que era um padre, inclusive. Quem me roubou de mim? Isso. Momento merchan de livros aqui, ok? Você pode encontrar na nossa livraria, tô brincando. É isso aí, mano. Eu creio numa igreja com uma store linda, com um lounge lindo. Tá acontecendo. Obrigado, Jesus, está acontecendo. Irmão, vamos ser sinceros, é tão bom quando a gente entende que se Jesus tirou de nós toda a carga, não tem sentido a gente colocar sobre nós de novo. Quando Jesus diz, olha, lança sobre mim o teu fardo. O fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus está dizendo, ei, não precisa ser pesado. Se for pesado, não tem a ver comigo, não reflete quem eu sou, não revela quem eu sou, tem que ser leve. Pastor, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil, irmão, mas pode ser leve. Você está comigo? Diga amém. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho meditado nos últimos tempos é algo chamado vulnerabilidade. Você pode repetir isso? Diga vulnerabilidade. E tem uma mulher aqui da América, inclusive, que tem se levantado como um grande nome nessa área. Se chama Brené Brown. Tem inclusive um documentário dela na Netflix. Se você não viu, assista, vale a pena. Ela tem vários livros incríveis também, mais livros. Coragem de Ser Imperfeito e alguns outros. E aí eu estava vendo dos TEDs dela, TED Talk, que ela participa também. Essa mulher é incrível. Ela diz, olha, durante muito tempo a gente acreditava que vulnerabilidade significava fraqueza. Então, se alguém se expunha, essa pessoa era fraca. Se alguém se expunha, essa pessoa ela era mais sensível, ou seja, ela era menor, ela era diminuída por isso. E durante muito tempo a gente associava isso às mulheres. As mulheres são vulneráveis, ou seja, as mulheres são fracas. Quando na verdade, hoje a gente entende que vulnerabilidade está diretamente associada à coragem. Você sabe por quê? Porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Só alguém muito corajoso consegue chegar para Jesus e falar, ei, Jesus, eu tenho uma lepra. Como a gente viu em inúmeros momentos, Jesus curando lepra. Ei, Jesus, eu tenho uma lepra que não deixa nem eu estar perto dos meus filhos. Isso me causa tristeza, Jesus. Eu tenho um cheiro que é ruim onde eu vou. Eu tenho uma aparência que não deixa eu entrar em lugares. Jesus, eu preciso mudar. Irmão, alguém que tem lepra poderia se esconder de toda a população ou poderia se expor para receber a cura. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela vai para o meio de uma multidão, pela lei ela teria que ser apedrejada, pela lei ela teria que ser morta, ela era considerada imunda porque ela estava num período de sangramento por anos. Ela não poderia estar ali, ela não poderia tocar em Jesus, ela não poderia estar no meio da multidão, mas ela entendeu que se ela não tivesse se expondo a riscos, ela não experimentaria milagres. A gente precisa de coragem para se expor, seja emocionalmente ou seja circunstancialmente. Tem momentos em que se você não se expuser a riscos, você não vai viver milagres. O problema é que a gente está sempre querendo ficar numa zona segura, numa zona de segurança e querendo viver o sobrenatural. E Deus fala, ei, você só vai viver o sobrenatural quando sair do barco e andar sobre as águas. Porque eu estou no meio da tempestade. Aquela música do Brunão, eu sou apaixonada por ela. A tempestade é você, a porta aberta é você e a fechada é você também. É entender que não tem a ver com o que me cerca. Ei, não há problema se existe caos, quando eu entendo que Deus está no meio dele. Não há problema se existe tempestade, quando eu entendo que Deus está no meio dela. Não há problema quando existe deserto, quando eu entendo que Deus está no meio do deserto. É um Deus que faz no meio de um deserto brotar vales, irmãos. É um Deus que faz alguém que está em crise, pegar essa crise agora e se transformar num testemunho. Ei, Deus continua mudando histórias. Ele está dizendo para a gente nessa manhã, ei, você precisa se expor. Qual que é a tua vergonha? Você precisa deixar que eu veja a sua vergonha para que eu possa te cobrir de honra. Jesus chega diante daquele homem com a mão mirrada e pergunta para ele, ei, me mostra a tua mão. Jesus não pede para ele mostrar a mão deficiente. Jesus fala, ei, me mostra a sua mão. Se aquele homem quisesse mostrar a melhor parte, não teria recebido a cura sobre a sua pior parte. Mas ele pega a mão que é doente e fala, Jesus, aqui está a minha mão. Então agora vá, porque você foi curado. Você já parou para pensar qual é o propósito de Jesus chegar para pessoas doentes, Jesus chegar para alguém cego e perguntar, o que você quer que eu te faça? Você imagina os discípulos, Jesus, pelo amor de Deus, o cara é cego, irmão. Está óbvio o que ele quer que você faça. Eu estou só conjecturando, tá? Não está na Bíblia, mas eu consigo imaginar Jesus falando, eu quero ouvir dele. E
quando aquela pessoa confessa, eu quero ser curado. Aí Jesus libera então vá, porque a sua fé te curou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho, mas é a sua fé que acessa o milagre. Então vá, porque a sua fé te curou. Você está comigo? Tem milagres que a gente não viveu por conta de exposições que a gente ainda não se permitiu viver também. Qual foi um dos maiores erros da igreja durante muito tempo? Pastores não estavam expondo as suas fraquezas, queriam dizer que eram perfeitos. Quando falhavam, isso era exposto, a igreja não conseguia perdoar. Por quê? Porque eles criaram uma cultura de que ninguém podia se expor. Se alguém se expunha, era taxado como o pecador da igreja. Se alguém se expunha, muitas vezes era ridicularizado, humilhado, exposto, ferido, saía e nunca mais voltava. Presta atenção nisso. Tem uma palavra que eu já ouvi do Gustavo Paiva, eu não sei ao certo quem ministra ela, mas a primeira vez que eu vi, que me deixou maluco, foi o Guga falando. Ele falando sobre aquele encontro entre Pedro, Jesus e os soldados. Você lembra desse momento, quando eles vão buscar Jesus? A Bíblia diz que Pedro então se levanta, ele pega uma espada e ele decepa a orelha do soldado romano. Aquele soldado romano, ele era extremamente influente naquele contexto. Quando a gente vê o contexto histórico, aquele soldado representava toda a sociedade romana. Então, o que está acontecendo basicamente é a igreja, representada por Pedro, tentando defender Jesus, pega do poder da palavra para ferir quem deveria curar. E sabe o que acontece? Jesus vai até ele, pega a orelha dele, coloca no lugar e ele é curado. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Alguém ferido pela igreja só pode ser curado por Jesus. Irmão, talvez você esteja aqui, você em algum momento foi ferido pela igreja, talvez sem nem fazer parte. Você nunca se imaginou numa igreja evangélica, você tem até um pouco de repulsa. Eu tinha resistência com igreja evangélica, com pastores, mas entenda isso, em nome de Jesus. Chegou o tempo da gente expor as nossas fraquezas e a gente precisa dizer, não existe ninguém aqui perfeito, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou muito mais falho do que muita gente que está aqui, mas uma coisa nos conecta, e essa coisa é, a graça é infinitamente superior a todos os meus erros e tropeços. A graça de Deus é infinitamente superior a tudo aquilo que eu possa fazer que me distanciava de Deus no passado. Por quê? Porque agora eu creio que eu posso entrar com confiança na presença dEle, porque o sangue de Jesus me liberou de todo pecado, de toda mancha, de toda mácula. Tem quem está comigo? Diga amém. Sabe, a gente precisa de coragem para se expor. A gente precisa de coragem para pedir ajuda. A gente precisa de coragem para dar passos de fé. Coragem para sair do seu lugar, irmão, entenda isso em nome de Jesus, não importa o que se levanta contra você, existe em Jesus a autoridade para você enfrentar tudo aquilo que vem contra a tua casa. Ei, palavras contrárias, quantas vezes uma palavra contrária que liberam contra nós, nos abate mais do que uma promessa de Deus nos deixa de pé. Uma palavra contrária, uma fofoca, uma crise, um problema, uma notícia, uma carta que chega, um diagnóstico médico. A gente pega tudo aquilo que a gente viveu com Deus e coloca de lado e a gente começa a olhar para aquele problema como se ele definisse a nossa história. Ei, os seus problemas não definem quem você é, a sua crise não define quem você é, o seu momento não define quem você é. Por quê? Porque Jesus já definiu você. Você é amado, em Cristo você é justificado, santificado, você é curado, renovado, você é cheio, revestido. Está comigo? Diga amém. A verdade, irmão, é que Jesus quer abraçar a gente no meio da nossa bagunça, cara. Pensando no que eu vou falar, isso aqui é muito forte, me entenda com zelo, por favor. A gente não vê na Bíblia Jesus confrontando pecadores. A gente vê na Bíblia Jesus abraçando pecadores e dando uma nova direção para eles. Você está comigo? Diga amém. A gente não vê na Bíblia relato de Jesus invadindo um prostíbulo. Acompanha comigo, olha que louco isso. A gente não vê na Bíblia relatos de Jesus invadindo, sei lá, onde os políticos ficavam, onde eles legislavam, mas a gente vê na Bíblia Jesus invadindo o templo. Por quê, pastor? Porque aquele que estava em pecado, você espera que a natureza dele expresse quem ele é. Se ele está numa condição de pecado, para ele é natural pecar. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, me incomoda quando alguém que deveria apontar o caminho, agora aponta o pecado. Os religiosos começam a questionar Jesus, ei, você é muito fanfarrão, você come com pecadores. Eu imagino Jesus pensando, irmão, se eu não fosse comer com pecadores, eu ia passar 33 anos comendo sozinho.
Se eu não pudesse andar ao lado de pecadores, eu ia passar 33 anos andando sozinho. Você já parou para pensar que loucura? A religião que era para conectar o homem com Deus começa a separar o homem de Deus. Então Jesus vem, olha o que ele diz, Mateus 23:13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu por você. E é por isso que eu quero, em nome de Jesus, tem alguém que está comigo, está recebendo essa palavra? Eu quero, em nome de Jesus, te lembrar, ei, é tempo de se mover, coragem de se mover e coragem para se expor. Jesus, Ele nunca vai se surpreender com os nossos erros, porque Ele já conhece a nossa história. Tudo que Ele quer é que a gente abra o nosso coração e fale: Jesus, eu não consigo nessa área, me ajuda. Jesus, eu não consigo romper nessa área. Jesus, me ajuda a fazer o que eu não consigo fazer. Jesus, me ajuda a cuidar dos meus filhos, eu não estou sabendo como fazer. Jesus, me ajuda no meu casamento, entra com provisão, intervém. Jesus, muda a minha história, muda os meus pensamentos. Eu não quero pensar mais o que eu tenho pensado, eu não quero mais me mover como eu tenho me movido, eu não quero mais achar graça no que eu achava até hoje. Eu quero uma nova história. Jesus, eu quero viver algo novo. E para finalizar, eu quero falar que a gente precisa de coragem também para recomeçar. Você pode repetir isso comigo? Diga: coragem para recomeçar. É tempo de recomeçar, irmão. É tempo de reconstruir. Sabe, tem uma história que eu acho maravilhosa, Cauê, que fala sobre Noé. Presta atenção nisso. Deus dá uma direção para Noé: construa uma arca. Qual era o propósito da arca? Sobrevivência. Acaba o dilúvio, acaba a chuva, a água cessa, eles saem da arca. Qual que é o propósito de Noé agora? Reconstrução. O mundo conhecido não existe mais, a população que existia não existe mais, tudo está destruído, só existem ruínas. Então o propósito de Noé agora é: reconstrua a partir do zero. Você está comigo? Diga amém. Qual que é o problema da gente não discernir estações? É que em momentos em que a gente já deveria estar reconstruindo, a gente pode estar tentando só sobreviver. Irmão, isso é muito sério. Tem pessoas nesse auditório que podem estar tentando sobreviver, quando Deus está dizendo para você: ei, já é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar. O tempo de sobrevivência não existe mais, é tempo de recomeçar. Deixa eu liberar isso sobre você, é tempo de recomeçar. Recomeçar o teu chamado, o teu ministério, a tua família, recomeçar sonhos, reconstruir a tua história. Aquilo que por um momento parecia que não ia acontecer mais, Jesus está lembrando a gente: ei, é tempo de reconstruir. Não tem nada que você faça que eu te ame mais ou te deixe de amar. Não tem nada que você faça que me surpreenda. O teu pecado não me surpreende, eu sei quem você é. Então não importa o que você fez até aqui, eu tenho roupas novas para você, eu tenho novas vestes, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova unção, e é tempo de reconstruir. O passado não te prende mais. Quando a gente está em Jesus, o pecado não nos prende mais. As coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tempo de reconstruir, irmão. Por que a gente acredita em novos começos? Por que a gente fala tanto de novos começos? Porque nós servimos a um Deus de novos começos. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Deixa eu falar uma coisa para você, 2 verdades sobre a graça. Nunca é tarde demais. E você nunca está sujo demais. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que eu fiz essa semana. Irmão, presta atenção. Você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que há no sangue de Jesus para te livrar dele. Quando estamos em Cristo, a gente acessa uma nova realidade. Aquilo que me separava dele não me separa mais. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada na criação ou debaixo dela, nada foi capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse era o escândalo da graça. Esse era o escândalo. Sabe, Jesus ele não se tornou pecado por cometer pecado. E a banda pode vir para cá. Presta atenção nisso. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã?
Jesus não cometeu o pecado. Jesus recebeu o pecado. Entenda isso. Pastor, como que eu posso me sentir justo diante de Deus? Simples. Pela mesma forma que Jesus se fez pecado diante de Deus. Jesus não cometeu, mas recebeu. Da mesma forma, nós não somos justos porque praticamos atos de justiça. Nós somos justos porque nós recebemos a justiça de Deus. Evangelho não tem a ver com conquistar, irmão. Evangelho tem a ver com receber. Se colocar no papel de filho e receber aquilo que Deus tem para nós, sabe? Eu quero declarar isso sobre você em nome de Jesus. É tempo de nos movermos. E coragem, coragem, irmão. Coragem para você viver o melhor de Deus. Coragem para você viver os melhores dias da sua vida. Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sabe, uma das perguntas que mais me fazem, pastor, quem que vai ser salvo? Preste atenção nisso. Pastor, fulano morreu de suicídio, vai ser salvo? Pastor, fulano aconteceu isso, vai ser salvo? Ei, eu não fui chamado para dizer quem vai ou quem não vai, eu fui chamado para dizer quem é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é tudo sobre Ele, irmão. Então a religião fica tentando determinar quem vai e quem não vai, quando Jesus está falando, ei, ao invés de vocês ficarem discutindo quem vai ou quem não vai, fale a respeito de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, você sabe por que é tão poderoso? Eu aplaudo Ele em nome de Jesus. Estou finalizando, me dá mais um minuto. Você sabe por que é tão poderosa essa afirmação que Jesus faz? Porque no templo, no tabernáculo, entenda isso, antes da nova aliança, o homem não podia ter acesso à presença de Deus. Existia a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava de forma visível. Então lá no Santo dos Santos, o sacerdote uma vez por ano, ele podia entrar lá, e era tão sério, existia tanto temor e tanto zelo, que se ele não tivesse em santidade, quando ele entrasse na presença, ele era fulminado. Então os sacerdotes, eles carregavam roupas, e nas suas vestes existiam como sinos. Então à medida que eles iam entrando, os sacerdotes que ficavam do lado de fora ouviam o barulho dele se movendo. Se o barulho parasse, significava que a presença de Deus fulminou ele por conta do pecado que tinha. Irmãos, a gente tem que entender como era o relacionamento de Deus com a criação antes de Jesus, para a gente entender o que é o poder da graça a partir dele. Então o sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada em torno da cintura, porque se parasse de fazer barulho, os sacerdotes puxavam ele para fora, e significava que a presença de Deus tinha fulminado quem ele era. É por isso que o escândalo da graça é quando Jesus fala, ei, em mim não há mais separação, em mim, a partir do sacrifício que eu vou fazer, vocês vão poder acessar com autoridade e liberdade o Santo dos Santos. Os religiosos, eles piravam com isso, eles falavam, como assim, quem é você? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Agora você sabe por que Jesus faz essa declaração? Porque quando você entrava no templo, a porta que dava acesso da rua para o pátio se chamava caminho. A porta que dava acesso do pátio ao átrio principal se chamava verdade. E o véu que separava a criação da presença de Deus se chamava vida. Então Jesus, ele está falando algo que para os religiosos fazia todo sentido, mas era escandaloso. Ele falou, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando tudo aquilo que a criação precisava para conectar de novo com o Pai. Eu sou. É por isso que lá em Mateus 27:50 diz, depois de ter bradado novamente em alta voz. Cara, isso é muito poderoso. Jesus está crucificado, humilhado, completamente exposto, ferido. Ele está lá rendido, machucado. E a Bíblia diz que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e toda a terra tremeu e rochas se partiram. A Bíblia diz que mortos levantaram das tumbas e começaram a invadir a cidade santa. Ei, você sabia que aquele véu tinha mais de 18 metros de altura? Flávio Josefo, que era um historiador muito importante na época, ele chegou a dizer que a grossura daquela cortina, daquele véu, tinha mais de 12 centímetros de espessura. A Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu Espírito, de cima a baixo o véu se rasga. E você sabe o que significa? Aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais. Aquilo que nos condenava não nos condena mais. Aquilo que nos impedia de romper não nos impede mais. Porque em Cristo eu tenho liberdade para viver toda a promessa que Deus liberou sobre mim. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé.
e entender que há poder no nome de Jesus para liberar sobre nós algo novo, algo fresco, algo que só Ele poderia fazer.